E hoje, nossa websérie Entre Vidas e Lembranças, iremos falar da importância do apoio psicológico no processo do luto. E estamos aqui com a psicóloga Evelyn Lindholm e vai falar um pouco mais sobre esse acompanhamento psicológico e a rede de apoio nesse momento de luto. Primeiro, Evelyn, muito obrigada por sua presença aqui conosco. É um prazer estar aqui, meu bem. Muito bom ter recebido esse convite. É um tema muito importante. Exatamente. Então, Evelyn, eu começo te perguntando, como o apoio psicológico pode ajudar no processo de superação do luto? A gente precisa lembrar que o processo terapêutico, ele é literalmente um processo. Eu primeiro preciso conhecer quem eu atendo, conhecer a história dessa pessoa e como ela está lidando com essa perda. E é a partir disso que a gente define como vai ser todo o processo dela de acompanhamento e suporte emocional. Porque é muito importante que eu, em primeiro lugar, compreenda como o outro lida com as suas dores, o que está vinculado a ela, essa relação, se era uma relação próxima ou se não era uma relação tão próxima, a importância desse vínculo e como ele, inclusive, foi em vida, para que a gente possa trabalhar como ele vai ser lidado após o óbito. Perfeito, é isso mesmo. E eu quero te perguntar também qual a importância dessa rede de apoio nesse processo. É extremamente importante, porque a gente precisa lembrar que, apesar da gente geralmente considerar o luto apenas o óbito, mas o luto muitas das vezes ele inicia-se antes, quando a gente às vezes já sabe de um adoecimento, quando a gente já sabe que aquela pessoa está passando por um processo, e aí isso já vai sim sendo trabalhado diante do luto, da perda, porque você já vai ter a perspectiva de que você pode perder aquele ente querido. Esse se chama de luto antecipatório, é isso? É o luto antecipatório, é aquilo que você vivencia antes mesmo da perda definitiva. E qual a importância da rede de apoio nesse processo? A rede de apoio é extremamente importante, porque, na verdade, faz com que a gente perceba, literalmente, os outros vínculos que ainda existem. E, inclusive, entendamos que não é necessário que você perca o vínculo com o ente querido, mas que você vai continuar amando, você vai continuar sendo amado, e essas pessoas vão ser de fundamental importância para que você se sinta ainda vivendo na continuidade das suas relações, que são extremamente importantes para que você se sinta vinculado, para que você se sinta seguro, para que você se sinta acolhido, na verdade, por um número muito grande de pessoas, e é assim que é esperado. Perfeito. E quais os benefícios da terapia para lidar com o luto? A terapia é extremamente importante porque a pessoa vai ter onde colocar essa dor. Muitas pessoas que passam pelo processo de luto, às vezes acham que estão se estendendo nessa dor, acham que estão passando do limite da dor que ela deveria estar sentindo, às vezes não tem acolhimento das pessoas em volta, não tem acolhimento no seu ambiente de trabalho, não tem acolhimento nas suas relações interpessoais, não tem acolhimento às vezes até mesmo nas redes sociais, que acham que tu ainda está falando sobre isso, tu ainda está sofrendo, tu ainda está se sentindo assim. A sociedade não está preparada. Não está preparada. Então, para que serve o processo terapêutico? Literalmente para continuar te acolhendo no seu processo íntimo, que ele não precisa, obviamente, ser público. Porque quando a gente leva o nosso sofrimento ao público, nós podemos sim receber acolhimento, mas também podemos não receber. E isso gera uma dor muito grande. Então, a terapia, ela é um lugar onde você vai ser acolhido, independente de quanto tempo você está levando para lidar com aquela dor, que é totalmente sua e o tempo é totalmente individual. Exatamente. A gente percebe nos nossos grupos de apoio, que a gente tem de acolhimento, né, ao enlutado, muitas pessoas às vezes são criticadas. Você já tem 1 ano, você ainda está nessa, né? Sim, sim. Isso não só em relação, por exemplo, ao tempo, às vezes até em relação ao adoecimento. Mas estava doente, descansou, então por que você está assim? Mas já era tão velhinho, né? Descansou também, por que você está assim? Então é como se você relativizasse o luto do outro, a dor do outro. E você não pode relativizar o luto do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro. Como eu disse, ele é individual, ele é intransferível e ele não vai ser modificado simplesmente porque os outros estão dizendo que você já deveria ter superado, porque não é assim que se supera. É verdade, Evelyn.
E o autocuidado? A gente sabe a importância, né? É fundamental as pessoas se cuidarem, né? Então, eu queria saber que atitudes, qual é a rotina que o enlutado pode seguir para auxiliar nessa superação? A gente precisa lembrar que o luto, ele é um processo realmente, e que ele vai precisar de um recolhimento, às vezes, realmente você dar uma paradinha, você lidar com aquilo ali, você processar aquela emoção. No entanto, quando ele passa de um entristecimento e ele já vai para um quadro mais depressivo, por exemplo, e isso é diagnosticável, e a gente precisa literalmente ver quais são os fatores relevantes do que está acontecendo na vida daquele indivíduo, aí a gente precisa tomar algumas providências diferenciadas. A gente precisa ver como é que está a qualidade de sono desse indivíduo, como está a alimentação, como está a rotina, como está a capacidade de lidar com a vida e com a qualidade de vida que ele está levando, para poder a gente fazer as orientações. Mas se eu fosse aqui abordar de maneira en passant, o que deveria se fazer é manter uma rotina de convivência com outras pessoas, evitar o isolamento total, apesar de que às vezes ficar sozinho e lidar com a sua dor também é importante, mas o isolamento pleno também tem os seus prejuízos. Sim. Além disso, eu preciso fazer uma atividade física, porque lembrando, se eu estou passando por um luto, eu tive um aumento de cortisol, eu tive um rebaixamento de alguns hormônios e eu preciso me reestabelecer. Como que eu faço isso? A atividade física me ajuda colocando a endorfina ali, que é o hormônio do bem-estar, dentro do meu organismo. Então, tem questões químicas acontecendo ali dentro do seu processo de luto que precisam ser equilibradas. E a atividade física, ela vem como um papel importante. Não é necessariamente ir para a academia, puxar ferro, para quem gosta é ótimo, mas para quem não gosta, fazer uma atividade física leve, caminhar com os pés na areia da praia, fazer isso como uma rotina mesmo, como quem toma um remedinho para ansiedade, ir lá e fazer isso diariamente, ou seja, se alimentar de bem-estar para que você vá aos poucos processando essa dor e colocando dentro da sua rotina coisas que vão te fazer bem, que vão te trazer bem-estar. Perfeito. Evelyn, muito obrigada por sua participação e eu gostaria de convidar vocês a participar dos nossos próximos episódios da nossa websérie Entre Vidas e Lembranças. Muito obrigada, Evelyn. De nada, meu amor, um prazer estar aqui. Tchau.